aqui e no vídeo de hoje eu vou falar sobre Fallout, a nova série do Prime Video que estreou nessa quarta-feira, dia 10. E olha, a gente tem muito a discutir aqui sobre a série, foi uma série que eu já adianto aqui pra vocês que eu gostei muito. E por isso esse vídeo aqui vão ter spoilers, porque eu quero falar em detalhes, trazer as discussões da série, como que esse universo foi construído, enfim, muita coisa pra falar. Mas antes, não deixa de se inscrever no canal e clicar no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, aqui na série a gente acompanha, né, que depois de ter um bombardeio nuclear nos Estados Unidos, algumas pessoas foram morar em refúgios, que são os bunkers, né, criados por essa grande corporação, a Vault-Tec, que eles têm como objetivo repovoar a superfície quando ela deixasse de ser tóxica. Mas o objetivo deles era justamente limpar a superfície para que o local fosse repovoado por pessoas com a genética deles. Só que eles não contavam que a superfície tivesse alguns sobreviventes, inclusive com efeitos colaterais, né, por causa da radioatividade ali das bombas nucleares, mesmo após 200 anos. Eu acho que é importante falar antes de tudo aqui pra vocês que eu não sou uma pessoa familiarizada com jogos. Eu sei que tem diversos aí, eu sei que tem inclusive gente do jogo envolvida, mas também é válido falar, né, que a série, o próprio Prime estava divulgando que é uma série inspirada nos jogos. Não essencialmente tipo uma adaptação direta no sentido de pegar uma campanha de um jogo, que nem muita gente estava comparando, né, com The Last of Us. Em The Last of Us eles pegam a história e fazem ali a adaptação quase que direta, né, dos jogos. Aqui o que eles pegam? A inspiração, eles pegam esse universo, a mitologia, né, as facções que existem no jogo, mas a história desses personagens é uma história criada pra série. Eu acho que é muito importante falar esse contexto, principalmente quando a gente for discutir sobre o roteiro da série, sobre esses personagens, a história que foi criada pra eles, que eu já vou chegar lá. Vocês sabem que sempre tem a parte de cada personagem que eu vou falar antes. Eu queria falar do contexto geral da série realmente. Primeiro eu queria dizer sobre a fotografia maravilhosa. A gente tem aí o envolvimento dos criadores de Westworld, que é o Jonathan Nolan e a Lisa Joy, e é interessante porque apesar de ser um pouco distante, né, de Westworld, da ideia do que é a série, ainda assim a gente consegue ver algumas similaridades. Eu acho que o necrótico, né, que é o Coop, pra mim ele lembra muito o The Man in Black, e também porque ele acaba inserindo bastante essa linguagem de faroeste, não só pro personagem, mas para um contexto geral, que inclusive eu amei. Gente, a construção do necrótico aqui pra mim, tanto do seu background da história como Coop e do que a gente acompanha aqui, é muito, muito boa, mas já vou falar dele. Só que eles ainda complementam com um gênero que funciona muito, principalmente nos Estados Unidos, que é esse gênero de investigação, que é o que a gente acompanha ali no bunker. Então eu acho que eles conseguiram, além de criar uma boa história ali pros personagens, também criar uma boa base porque a gente ia acompanhar, e é o que fez Fallout ser tão querido por quem jogou o jogo, por quem não jogou, e atingir, né, esse novo público, assim como eu. E ao mesmo tempo, eles conseguem construir aspectos do jogo, apesar de não ter jogado. Obviamente eu fui dar uma lidinha, né, então eles pegam as facções que são pré-existentes, né, e eles conseguem construir bem essa mitologia para a construção desses personagens. E outra coisa que eu preciso dizer, principalmente por causa do envolvimento, né, do Jonathan Nolan e da Lisa Joy, é sobre esse roteiro. Eu achei ele muito bem escrito, eu acho que a gente consegue compreender mais desse universo, deixa sim algumas dúvidas que pode ter um desenvolvimento maior na segunda temporada. Vou dar um exemplo, tipo a história do Coop. Eu fiquei muito curiosa depois de chegar ali na finalização, e inclusive, né, que final! Mas quando chega ali no final, de como que foi o conflito dele com a esposa. A gente consegue entender puramente o que divergiu eles, né, dele não ter ido pro bunker e ter ficado ali na área exposta, mas eu fiquei curiosa, por exemplo, será que ele não chegou a tempo no bunker porque ele tava naquela festa que a gente viu no primeiro episódio, mas ao mesmo tempo eles já dão a entender que ele já tava separado da esposa, porque quando falam da filha, fala que era pra pagar pensão e tal. Então eu queria entender também esse momento de ruptura dos dois, porque ele tá tipo investigando a mulher. Então é isso, eu acho que a série ela deixa algumas pontinhas para eles construírem mais aspectos desses personagens que já foram construídas aqui nessa primeira temporada, mas tem coisas que eu acho que a gente consegue compreender bem sem eles precisarem ficar apurrinhando informação, como por exemplo o necrótico, ele vem ali, né, de um efeito colateral da bomba atômica, inclusive, né, bem forte. E eu já vou puxar um pouquinho para falar do necrótico mesmo, porque é muito forte, né, a gente pensar que ele é um fruto de um efeito colateral de algo que a esposa dele criou, ainda mais, né,
né, quando eles estão discutindo ali sobre o cachorro, não podem ter cachorros no bunker, ele fica assim, mas quem que toma as decisões? E a mulher desvia, né, a conversa, e no final ela era uma das pessoas que tomavam essas decisões, e a gente começa a compreender mais, né, o paralelo da relação dele com o cachorro, esse laço que vai criando, né, e também trazendo aspectos da humanidade dele, né, de compreensão da história dele. Isso que também é legal, eles não chegam a responder tudo, mas a gente vai compreendendo essas características do personagem. A gente vê que claramente ele foi um cara que sofreu, né, afinal ele tá vivo aí esses 200 anos, então ele viu muita coisa, ele passou por muita coisa, o início de tudo deve ter sido muito difícil. Inclusive, esse é um ponto que seria interessante a série explorar, né? Trazer um pouco, tipo, ano 1 pós-bombardeio, sabe? Alguma coisa assim. Eles constroem um objetivo muito claro pra ele, que é encontrar ali a esposa. O que me desperta a curiosidade se a filha dele também estaria lá no Bud's Bud. E talvez esse seja essencialmente o objetivo, não só encontrar a esposa em si. E a gente vê, né, como que unifica também as jornadas, porque no final a própria Lucy, ela também vai ter que encontrar o irmão que tá encapsulado na cápsula do pai, então os dois vão ter que encontrar ali o refúgio 31. E aí, essa que também tá a beleza do texto, não só na construção desses personagens, muito bem feita, mas nos detalhes, como eles acabam inserindo algo, por exemplo, no primeiro, segundo episódio, e aí isso é utilizado ali no último. Por exemplo, o aspecto da armadura. A gente vê o Coop reclamando, o cara falando, olha, a época que eu fui fuzileiro, tinha esse ponto fraco na armadura, e aí é utilizado ali no final para ele conseguir lutar contra a Irmandade, porque a gente vê, né, que aquelas armaduras de ferro, elas são impenetráveis, ou quase, né, impenetráveis até então. Então, eu gostei muito de como o texto foi escrito, como as coisas foram desenvolvidas, e eu acho que com ele a gente consegue compreender também, né, o que aconteceu ali na superfície de certa maneira, e é muito interessante, e pra mim foi uma das coisas que eu mais gostei na série, foi a relação dele com a Lucy, né? A Lucy, individualmente, ela é uma personagem que ela vive literalmente na bolha, né, ali, então a gente vê como ela enxergava o mundo, e é importante acompanhar ela, porque tem uma frase muito simbólica que o necrótico, ele fala pra ela, eu sou você daqui a uns anos, porque com ela, a gente vê a primeira coisa, por que as pessoas são tão agressivas, né? O pessoal fala assim, nossa, mas as pessoas da superfície, elas são tão agressivas, não sei o que aconteceu. Só que o governo, né, ou as grandes corporações, quem toma as decisões, né, deixou essas pessoas à berlinda. Então é lógico, passando fome, sem eletricidade, sem água, né, e ainda com aspectos que causam essas transformações ali nas pessoas, né? É bem fácil de compreender essa agressividade, mas a gente vê essa ruptura ali na própria Lucy, né? O que vai acontecendo? A Lucy do início e a Lucy do final são completamente diferentes. E a relação dela com o Coop, né, da gente ir acompanhando, não só pela conexão ali na frente do pai dele ter sido fã dele, sabe? E o pai também ter sido grande causador de tudo. Gente, esse final, eu tô até arrepiada falando, esse final é sensacional, e eu preciso dizer, eu quase chorei, eu fiquei a ponta da emoção ali quando tá contando a história da mãe, né, a Rose. E é interessante porque a própria mãe ali, a Lucy, quando ela atira nela, ela vem de novo com mais essa característica do Coop, que era a humanidade num negócio que é tão horrível, que é a guerra, né? Que era algo que ela tinha questionado quando ele tinha feito com o Roger. Agora ela compreende o porquê. E tem um peso maior ainda, né? Quando a gente vê logo na cena, também, um dos primeiros episódios, assim, falando que o veneno foi a coisa mais humanitária que a Vault-Tec tinha criado dentro de tantos sérums, né? O sérum ali de se recuperar rápido, o sérum que causa ali a dependência do necrótico, que também é pra manter a humanidade dele, senão ele se torna um zumbi, que faz uma alegoria também, né, aí as drogas. Eu acho que o contexto político da série, inclusive, ele é muito bem desenhado aqui, tanto nessa questão ali das drogas, mas não só isso, né? A gente vê esse contexto de guerra, eu acho que é importante falar, porque eles têm essa frase muito forte, né? A guerra nunca muda. E aí a gente tem o Coop, que era um fuzileiro, e a Barbie, a esposa dele, falando assim: ah, eu sei o quanto que eu sofri com a sua ausência enquanto você corria perigo. E ele falando sobre as coisas que ele viu na guerra, e eles fazendo uma guerra, mas
querendo criar essa fantasia, vamos chamar assim, né, de pessoas que seriam como eles, pessoas ali da bolha, né, para que não tivesse divergência de pensamento, porque o que a gente vê aqui também nessa construção das facções nada mais é que representações diferentes de pensamentos, tanto que quando eles falam sobre as facções que são similares a cultos, né, principalmente quando eles estão ali no Refúgio 4, que todo mundo gosta da Moldaver ali, né, tem até a bandeira, eles fazem esse paralelo com o comunismo, que inclusive a gente vê eles falando por diversas vezes, né, que quem era contra aquilo era comunista, e no final a gente vê, inclusive, que ela queria aquela tecnologia, a gente vê nessa briga de facções por aquela tecnologia da energia infinita. Ela queria que todos tivessem a energia ali na cidade, a gente vê isso sendo concretizado no final. Por outro lado, a gente tem a Irmandade, né, que tinha certo fragmento, né, para utilizar ali as armaduras. Talvez eles quisessem essa energia infinita para criar um exército, né, de força ali, que eles vêm muito com essa força militar. E, né, a Vault-Tec, os bunkers, vêm ali claramente como os grandes poderosos, o capitalismo, né, que eles inclusive discutem, né, sobre o cupo ser um vendido ou não, e ele, América, todo mundo é patrocinado e tal, que é as grandes empresas, corporações que tomam as decisões. Então esse aprofundamento que a série traz também na discussão, né, dessa guerra que a gente está acompanhando, essa guerra nuclear, que a própria Barbie externaliza, né, os Estados Unidos falou que com a criação da bomba nuclear a guerra ia acabar, e a guerra continua acontecendo, né? A gente acompanha aqui uma distopia bem real, muito similar ao texto também do Westworld, nesse sentido, pelo menos, né? E aí, né, quando eles falam, tudo é um culto, porque cada pensamento tem um líder, e é por isso que a guerra é sempre igual, né? Porque são sempre divergências de pensamentos, cada um querendo conquistar um ponto de poder, e no final, né, o povo ali, a Berlinda. E aí, né, ali no final, a gente vê que o Maximus, ele acaba ganhando força por ter supostamente matado ali a Moldaver. E eu preciso dizer aqui pra vocês, gente, o Maximus, pra mim, ele foi o personagem talvez mais difícil de acompanhar. Eu acho que muito porque eles construíram aquele início, dando a entender que sim, ele poderia ter feito a coisa lá na bota do colega, e no final a gente acaba descobrindo que foi ele mesmo, porque ele tava com medo de assumir o manto ali, né, do cavaleiro, mas também por ele ser um personagem que muito do que ele vivia era por atitudes dele, aspectos dele. Então, por exemplo, ele ter confiado ali, né, no escudeiro dele, falar que ele era o Maximus, era sempre ele se colocando em situações, se complicando, e eu tava curtindo tanto essa jornada, principalmente conjunta ali da Lucy e do Coop, que pra mim acabou sendo o enredo mais simplificado, né, porque eu sempre ficava, tá bom, aonde isso vai chegar essencialmente, né? É lógico que eu acho que ele ganha uma força maior. No último episódio eu compreendo melhor o personagem e gosto mais dele, e acho que ele pode sim seguir o que a Moldaver fala pra ele, de meio que fazer o lance de dentro, né, principalmente pela conquista dele e a galera saudando ali ele. A gente viu que o líder da Irmandade queria ser o líder de uma nova facção e ele se tornar ali a espada, né, como ele diz. Então, o que eu quero dizer é que por mais que a gente consiga ter conexão, né, com a Irmandade, o objetivo deles, eu acho que ela é uma história que fica talvez um pouco mais distante do objetivo principal, apesar de se conectar, né? Eles também queriam a cabeça, eles estavam na mesma função, enfim. Não foi um personagem que ganhou tanto a minha simpatia, pelo menos inicialmente. E além disso, eu queria falar sobre alguns personagens que eu achei bastante interessante, algumas descobertas que a gente teve aqui, como o próprio Norm. O Norm, ele é um personagem secundário que eu acho que ele também é muito bem desenvolvido, porque ele acaba trazendo mais, né, do que acontece ali no bunker. Inclusive, gente, preciso dizer, quando eu assisti o primeiro episódio, eu fiquei com uma sensação de que era pra ser 2 episódios ali, que eles juntaram, tanto que é um episódio mais longo. Por mim, eu teria visto um primeiro episódio inteiro ali no bunker, dele sendo completamente sem noção dentro da bolha, sabe? Porque pra mim seria muito impactante se terminasse ali, tipo, na explosão, na Lucy indo pra superfície, né? Esse momento final. Mas a gente tinha esse aspecto, né, do Norm ser covarde. Só que a gente também vê com ele como uma pessoa de dentro pode mudar as coisas. É lógico, ele ficou ali dentro de
uma prisão, basicamente, né, pelo Bud, pelo cérebro do Bud, pela descoberta dele, mas ele não vivia mais naquele local sem questionamento. E eu acho que ele também traz uma importância que o objetivo, né, de a gente precisa de pessoas com nosso gene, porque são pessoas que vão pensar como nós, e a gente vai repovoar, e vão ser pessoas iguais a nós, e que vai ser todo mundo muito bem educado, não tem agressividade, sei lá o que, né, essa ideia fantasiosa de que aconteceria isso, sendo que a gente vê não só no Norm, mas também na própria Rose, né, que eram pessoas do bunker que começaram a ter questionamentos daquela coisa que era imposta a eles e sofreram, né, algum tipo de retaliação. A Rose tentou fugir ali, o próprio Norm, ele tá preso, mas eu acho que o arco dele é extremamente importante, principalmente quando a gente vê, né, que ele não é mais um covarde. A gente vê o Chet, que era o parceiro dele ali da investigação, ele é um covarde, ele não consegue ir até o Refúgio 31 e descobrir a mais das coisas que aconteceram ali. Eu quase esqueci. Gente, eu também amei muito o humor da série, né? Tipo, o Bud ali ser uma tecnologia meio burra, provavelmente é uma tecnologia que veio muito inicial, né? Mas quando o Norm descobre, né, sobre o que eram os bunkers realmente, né, que eram experimentos humanos. A gente vê ali na discussão também, né, da Vault-Tec, deles falando, não importa, cada um faz o experimento que quiser e o melhor sucedido é o que a gente vai utilizar. Então, é como se os bunkers fossem vários laboratórios com aquelas pessoas. E aí ele questiona, né? Ele fala assim, então a gente era tipo cobaia. E ele fala assim, não, quando você fala assim, parece moralmente errado. E sabe? Enfim, dito tudo isso, né? É uma série que eu gostei realmente muito. Eu, honestamente, preferia que a série tivesse sido semanal. Eu acho que ela tinha um potencial, inclusive de discussão, sabe? Gente, nos primeiros episódios, como eu assisti os 2 primeiros, ou que fosse uma estreia tipo The Boys, tipo, lança os 3 e depois fica semanal, né? Aqui, no caso, poderia ter lançado os 2 primeiros e depois semanal pra gerar essa discussão de, por exemplo, o que é cada sérum, o que é aquele negócio que a Lucy usou, por que ela ficou viva e ficou bem, é uma adrenalina, sabe? Qual que eram as criações ali da Vault-Tec, descobrir as facções, tipo, a própria Moldaver, pra mim, eu achava que ela era uma super vilã, sabe? Que ela ia ser, tipo, má, ou tivesse feito parte da Vault-Tec. Por parte, né, ela tem um envolvimento ali, ela dá a entender que muito da sua própria tecnologia foi roubada. Também tem o questionamento, né, será que ela tinha uma cápsula dela também, né, já que ela possuía parte da tecnologia da Vault-Tec, porque ela não é um necrótico para viver tanto tempo, ou ela teria também vivido por conta da radiação e somente por isso, sabe? Me responde aí vocês que conhecem mais a fundo, né, do jogo. Acho que tem muitos questionamentos legais, tem muita coisa para ser desenvolvida ainda. Eu acho que a discussão da série é maravilhosa. Eu realmente espero que eles repensem como vai ser o lançamento da série para as próximas temporadas. Eu acho que realmente é um universo muito denso na realidade, sabe? Dentro das suas discussões, as alegorias políticas, as alegorias de cada um desses personagens, da jornada deles, acompanhar nessa jornada. Cara, sensacional, sensacional mesmo. Eu confesso que foi uma série que inicialmente eu fiquei com um pouco de receio, porque quando eles começam a falar, é uma inspiração, eu falei, nossa, as pessoas que jogaram vão ver um distanciamento muito grande. Mas ao mesmo tempo, né, não sei também como que é a base do jogo, a história do jogo, porque tem muito jogo que tem uma história mais simples, tem sim a construção desse universo, né, mas a gente não sabe como é a história em si. Enfim, o que eu quero dizer é que deu bom demais, gente. Eu realmente amei a série. Tenho visto que algumas pessoas que jogaram o jogo também gostaram e muito. Gostei da série ser explícita, né? A gente tem um gore também, além do gênero, né, de faroeste, de investigação, ainda tem um gore aí nas cenas. São super explícitas, os tiros extremamente fortes, assim. Tem uma coisa ou outra da movimentação, é mais isso no segundo episódio. Depois não foi algo que na série me incomodou tanto não ali do robô, né, da Irmandade, muito pela falta de controle do Maximus, mas o efeito em si ficou perceptível, mas assim, não é um grande problema não, tá, gente? Enfim, foi uma série que eu amei, eu tô louca pra consumir mais desse universo, eu espero realmente que o Prime Video renove pra uma segunda temporada e outras que mais tenham aí, que eu tô bem curiosa pra essa jornada. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam de Fallout? Vocês ficaram com alguma dúvida? Tô pensando em trazer mais um vídeo aqui pra falar dos pontos chaves, né, do que a gente
descobriu aí e o que a gente pode ver numa segunda temporada. Enfim, vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!